E aí, pessoal, alguma formação natural ou alguém fez isso daqui? Olá, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui de novo no meio do mato para gravar mais um pouco. Voltamos a esse local logo ali que tem uma formação geológica um tanto diferente, peculiar. A gente vai dar uma olhada lá, vai filmar novamente. O que pode ser também vestígios de alguma civilização antiga que já viveu por aqui. Eu diria civilização não, mas povos antigos que já passaram pela região, porque aqui não tem registros de povos e tal. Então a gente vai fazer alguns registros. Esse tema está em alta, essa questão de cidades perdidas, a descoberta da cidade lá na Amazônia, que ainda há muito a se saber, se aprofundar sobre o assunto. Então a gente resolveu também voltar aqui, explorar um pouco mais e mostrar para vocês esses achados. Então vamos lá! Bem, então essa era a rocha tão especial. Nós podemos notar que ela está parcialmente enterrada, mas ela não era uma forma completamente redonda. Era uma forma elíptica, praticamente ela terminava quase desse mesmo formato. Olhando assim, dava bastante a impressão de ser uma estrutura, uma base de alguma estrutura, como algumas pessoas sugeriram em alguns outros vídeos que a gente gravou aqui. Essas peças parecem estar perfeitamente recortadas, mas olhando bem a impressão é que na verdade elas racharam nesse formato. Dá a impressão que era apenas uma única rocha que se quebrou dessa forma, e não que eram rochas diferentes que foram colocadas aqui para formar alguma base de alguma estrutura. Se a gente notar, a superfície da rocha parece estar toda irregular da mesma maneira, desgastada do mesmo jeito, dando a entender que é o mesmo tipo de mineral, o mesmo tipo de rocha. Na verdade, esse é um tipo de rocha considerado frágil, que é o arenito. Não é um tipo de rocha ideal para se construir uma base de qualquer coisa, pois ela pode se romper com muita facilidade. Isso sugere ainda mais que se trata na verdade de uma formação natural. Pode parecer estranha, mas eu já pesquisei algumas coisas com formações antigas, inclusive fósseis de animais marinhos grandes, que ao morrer podem deixar uma marca no solo, e que depois se parte deixando essa formação estranha. Mas que pode sim ser uma formação natural. Olha só que bastante peculiar essa forma. Parece de fato que as pedras foram encaixadas. Mas o indício maior é que elas realmente quebraram nessa posição. Eu cheguei a remover uma peça para ver como é por baixo, e não há indício que a peça foi colocada, apenas a erosão normal do solo. E aí então, pessoal, vocês acham que pode ser uma formação natural Ou não? ou não? Ou alguém colocou essas pedras aqui e alinhou? A gente observa que parece que existe uma continuidade da rocha, dando a entender que era uma rocha só e que se partiu dessa maneira, que não foi colocada, porque não parece que as rochas são diferentes. Isso é uma coisa que um geólogo me ajudou a observar, né? Que pode ser estranho, mas pode ser sim natural, porque quando é algo que não é natural, as rochas geralmente são diferentes e não parece que é uma continuidade. Vocês estão me entendendo? Que parece que a rocha continua o mesmo desenho.
Enfim, né? Não é uma forma redonda como a gente achava, ela é meio elíptica, meio oval. Não dá para saber mais ou menos, porque ali o barro é muito duro, eu não quero cavar porque não há risco de... não quero danificar. Mas é isso, vamos olhar o resto do local ali em cima agora. Vamos lá. Estou soterrando um pouco mais isso daqui para tentar preservar o local. Porque como aqui passa animais, carroça, trator inclusive, é uma estrada muito ruim, ó. Mas passa trilha de motocross, tem trator e pode arrancar essas pedras do local, né? O ideal é que fique aqui, no local que foi encontrado. Então vamos tentar deixar o máximo de soterrado para preservar aqui. Aqui tem um outro que a gente fotografou outra vez. Tá bem mais danificado, mas dá para ver um pouco da forma ainda. Vamos? Nessa parte aqui, a gente só para mostrar que realmente passa veículos aqui. Olha só, essas marcas são de trator. O barro estava mole quando ele passou aqui. Então essa é uma pena que pode acabar danificando esse achado. Seja ele natural ou não, é uma forma interessante. Em vários outros pontos é possível achar essas peças assim. Eu estava observando essas pedras e dá a impressão que elas têm um corte reto. Outras formas, que de todas é a que mais me chama a atenção, é esse tipo de forma aqui. Eu só estou mostrando essas duas, mas existem várias outras peças com esse mesmo formato. Essa ponta mais fina e esse lado alongado, como se fosse a pétala de uma flor, só que de tamanhos diferentes, formando esse desenho meio triangular. É como eu disse, o arenito é uma pedra frágil e seria pouco viável usar uma pedra como essa como alguma ferramenta, pois ela ia se quebrar muito rápido. Agora a gente está chegando no ponto alto, digamos assim, que mais tinha me chamado a atenção em uma outra vez que eu vim até o local. Que é um local onde tem uma área que parece um piso. Eu não posso começar, não. Toda essa área estava com bastante barro em cima, mas a gente até trouxe uma vassourinha improvisada dentro da bolsa para tentar varrer o máximo do local, para tentar revelar para vocês verem por que esse local me chamou tanto a atenção. Porque de fato parecia um piso com placas perfeitamente cortadas em linha reta. Vocês já ouviram falar que na natureza não ocorrem linhas retas? Pois é, isso não é bem uma verdade, pois podem ocorrer sim. E aí, pessoal, alguma formação natural ou alguém fez isso daqui? E aí, qual o parecer de vocês? Deixa aí nos comentários. Bom, uma parte, aqui já é outra, e são divididas por essas linhazinhas aqui, ó. O outro. E o último. E aqui também tem outra, ó. Só que não continua. Quebrou aqui.
Bem, então esse foi o ponto final da nossa expedição nesse local. Verificar justamente essa formação aqui, que parecia bastante ser algo natural, principalmente porque eu tinha observado que as rachaduras em linha reta têm quase a mesma proporção de tamanho. E isso poderia revelar algo manipulado pelo ser humano e não natural. É só observar a natureza com um pouco mais de atenção. Note, nós temos aqui as placas que parecem inteiras. Olha só. Nesse ponto eu tinha uma, mais ou menos de um tamanho proporcional. Olha, 1, 2 e 3 de um tamanho próximo. Já essa outra aqui é um tamanho maior. Mas essas marcas na superfície sugerem que correu água aqui e que são partes da mesma estrutura, da mesma placa. Segundo um geólogo que analisou as imagens, ele sugeriu que isso poderia ter se formado na era glacial, há cerca de 10 mil anos atrás. E o derretimento de uma grande placa de gelo pode ter feito esses cortes em linha reta. Assim que o gelo derrete e se parte, ele acaba levando parte do solo junto, fazendo com que você tenha, na verdade, uma lama endurecida que se partiu com a mesma forma de um grande bloco de gelo, deixando linhas retas longas. E dando para a gente a impressão que isso foi fabricado. Mas essas ondulações, que parecem ter uma sequência, sugerem que todo esse local, na verdade, se formou ao mesmo tempo. Mas e aí, você acha que essas placas foram cortadas em linha reta desse jeito, mesmo que tenham sido aproveitadas da natureza, ou que isso é somente formação natural e não tem nada manipulado pelo homem? Deixe a opinião de vocês nesse vídeo, é muito importante pra gente. No mais, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa expedição amadora. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!